Bom dia, meu povo pirlim pim pim. Vamos começar o nosso terceiro módulo, terceiro bimestre com um livro. E nós vamos começar a conversar sobre a água. Então eu quero que vocês abram o livro na página 208 para a gente começar a falar sobre a água, tá? A Terra é o único planeta do Sistema Solar que apresenta água no estado líquido, mas nem sempre foi assim. No início de sua formação, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, a superfície da Terra era muito diferente do que conhecemos atualmente, e foi somente com o passar do tempo que a Terra se esfriou, permitindo a formação de rochas, mares e oceanos. A gente sabe que se a gente colocar no mapa, a gente vai ver que a gente tem muita água, bastante água no nosso planeta, que são os rios, que são as praias. E lá na página 210 ele mostra isso pra gente. Olha só, o nosso planeta por inteiro, tudo isso é o que ele tem de água e só isso aqui é a porcentagem que ele tem de terra. E isso é irônico, porque o nosso planeta é chamado planeta Terra, mas se fosse planeta Água, também ia dar super certo. E aí ele está pedindo para a gente observar essas três imagens aqui embaixo. Então a gente consegue ver que nós temos a água em gelo, a água líquida, né? E nós temos aqui essa água quente, parece uma sauna. Tem lugares que é assim. Aqui é no Parque Nacional nos Estados Unidos. Então a gente consegue ver que a água, ela tem algumas modificações que a gente chama de estados físicos diferentes, mas tudo é água. O gelo é água, quando a água está evaporando também é água, quando a água está quente ou fria também é água, né? E aí ele vai falar assim, nós vamos perceber nas imagens, nessas imagens aqui, ó, que o planeta Terra, ele tem a maior parte de água, que é o que a gente viu. E com relação aos outros planetas, ele possui condições para que a gente tenha água nesses três estados físicos, tá? Então, o nosso planeta permite que a gente tenha água evaporada, água sólida e água líquida, né? E aí a gente parte para a 211, aonde ele vai continuar explicando sobre isso. A gente pode observar que no estado líquido a gente tem diversos ambientes. Então, no estado líquido a gente tem os rios, a gente tem os mares, é líquida a água, né? No nosso cotidiano, às vezes a gente precisa de gelo, então a gente coloca lá no congelador e o nosso planeta permite que a gente tenha essa água em forma de gelo. E aí, quando a gente precisa fazer a nossa comida, a gente precisa ferver essa água para tomar um banho quentinho. Então, o nosso planeta também permite que a gente tenha água quente em diversas temperaturas. Por isso que o nosso planeta é perfeito. E aí, eu vou mostrar para vocês num vídeo rapidinho esses três estados físicos da água. Mas lá na 213, ele começa a falar sobre a composição da água. A ciência leva tudo para química e física, né? A gente já conheceu um pouco de átomos, a gente estudou sobre isso no bimestre passado, né? Sobre átomos de carbono, que faz o diamante, lembra? Então agora a gente vai falar da composição física da água, né? Aí a gente vai ler da parte aqui, o terceiro parágrafo. O físico inglês Henry percebeu que durante uma reação química entre o gás oxigênio e o gás hidrogênio ocorria a produção de umidade. E a repetir os experimentos feitos, o químico francês relacionou a presença de umidade com a formação de água, ou seja, ele percebeu que a água era formada pela combinação do gás oxigênio e do gás hidrogênio. E apesar de conhecer a composição da água, o Lavoisier não conseguiu determinar a proporção em que os gases se combinam para formar as moléculas de água. Então foi somente no século XIX que o cientista francês Joseph descobriu que a molécula da água é composta de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então a composição química da água é essa aqui, tá? 2 moléculas de hidrogênio com 1 de oxigênio. É o famoso H2O, tá? É o primeiro nome da água, né?
Vamos falar que é o segundo nome da água. O primeiro é água, o segundo é H2O, que é a composição química. Então, se eu colocar lá na prova, qual é a composição química da água? H2O, tá? E aí agora eu quero que vocês assistam o vídeo onde eu mostro para vocês os 3 estados físicos da água na prática aqui na minha casa, que é a página 214 a 215.